Eu achei que eu nunca ia falar isso, mas finalmente eu virei europeia. O tão esperado passaporte vermelhinho chegou, sou espanhola, já também tô com a minha documentação, meu DNI, eu vou contar tudo pra vocês. Esse é um vídeo parte 2, porque eu já fiz todo o processo até a aplicação de fato para a cidadania. E depois disso é esperar realmente para sair o sim ou não, jurar a bandeira e pedir os documentos. E vou contar tudo como foi todo esse processo. Foram 4 anos morando em Madrid. Pra quem já me segue nas redes sociais, já sabe de toda a minha história, minha paixão pela Espanha. E claro que eu tive ajuda, é um processo super burocrático, eu tinha muito medo de errar, porque qualquer erro de fazendo sozinha poderia ter uma espera ainda maior do que já é para ter essa cidadania. Então eu não teria conseguido ter feito tudo isso em tempo tão curto, porque lembrando, foram quase 3 anos de pandemia que eu vivi lá, então assim, tudo atrasando. Marcar o casamento lá é super difícil, depois os anos de residência, enfim, é tudo demorado. E eu não teria conseguido finalizar com tanta agilidade sem a Espanha Mais, que é uma gestora especializada em estrangeiros na Espanha. Não só brasileiros, estrangeiros no geral. Eles oferecem diversos serviços e fazem tudo relacionado à burocracia de estrangeiros na Espanha. Bom, o processo até agora. Eu me casei com meu marido em Madrid e por ele ser espanhol, eu tive o direito de aplicar para essa nacionalidade. Eu também já tinha uma união estável com ele quando a gente morava no Brasil. E depois do momento que eu fui, depois de 2 anos continuados morando em Madrid, eu também teria esse direito por residência. Se vocês quiserem um vídeo contando como que foi o casamento na Espanha, foi tudo isso, comentem aqui que eu faço um vídeo para vocês. Acho que vale frisar a importância de ter um passaporte forte, principalmente depois dessa pandemia. De novo, quem me acompanha nas redes sabe que eu fiquei impossibilitada de voltar para minha casa em Madrid, de ver o meu marido por 6 meses, porque eu não tinha passaporte espanhol. Então, um passaporte europeu, um passaporte americano, tem vários passaportes que são muito fortes, que têm acordos com vários países, mas os mais populares que nós brasileiros, conhecemos são esses, os europeus, né? Os italianos, os espanhóis e os portugueses, que são os que mais os brasileiros têm. Eu sei que francês, inglês é um pouco mais difícil, tem um pouco mais de burocracia, mas cada país tem as suas próprias regras. E também nos Estados Unidos, né, o Green Card e tudo mais, que é tão sonhado por tantas pessoas, porque de fato, principalmente para quem precisa viajar muito, tanto para lazer quanto para trabalho, que é o meu caso, gente, ajuda demais. Bom, já falei no outro vídeo sobre as taxas, documentação, provas, tudo que a gente tem que fazer antes de aplicar, né? Tudo que tem que estar envolvido para você, de fato, aplicar para nacionalidade, tá? No outro vídeo. E aqui, o que aconteceu a partir do momento que a gente aplicou? Me foi dito que seria 1 ano e meio até a resposta do governo espanhol. E nessa resposta poderia levar um não. E aí a gente ia ter que entrar de novo, fazendo algum pedido, enfim, mas eu tava pensando que ia dar tudo certo, porque realmente não tinha porquê, minha documentação tava toda certinha e beleza. Eu falei, bora esperar 1 ano e meio. E eis que o meu sim chegou em 6 meses. Eu fiquei em choque. Eu tava na Sardenha, jantando com meu marido. Siri, silêncio. A gente ia voltar pra Madrid no dia seguinte. Era tipo domingo de noite. Eu recebi uma mensagem deles falando: Poliana, você foi aceita e tudo mais. E eu fiquei em choque, porque eu tava esperando em 1 ano e meio. Então, assim, chegou com 6 meses. Eu fiquei muito feliz. Depois disso, a Espanha Mais me disse tudo que eu teria que fazer, que a princípio era jurar a bandeira. Então, a gente marcou de jurar a bandeira numa notária lá em Madrid. Fui, jurei a bandeira. Achei que ia ser realmente uma coisa que eu ia ficar em frente à bandeira, porque quando eu fiz o casamento civil lá em Madrid, eu fiz no distrito de Salamanca, que era o bairro que a gente morava. E aí tinha toda a foto do rei Felipe, tinha bandeira, era uma coisa bem solene, assim, sabe? Aí eu achei que eu ia ter que ficar em frente à foto, não sei, jurar a bandeira, sei lá, cantar um hino e tal, enfim. Mas era realmente só assinar um documento e tava tudo certo. E aí ele falou, agora você tem que esperar chegar a sua partida de nascimento, que é feito pelo órgão, que é o Registro Civil, que é um órgão público, né? E beleza. Eis que outubro não tinha chegado, eu tinha feito isso em maio. 4 meses depois, não tinha chegado. Esse órgão tava em greve e foi um caos. E aí
eu tive a notícia que eu ia voltar pro Brasil com meu marido. Foi uma super oportunidade. Também vai estar isso em outro vídeo, vou contar melhor. E a passagem já estava comprada para 31 de outubro. E no meio de toda essa confusão de mala, de mudança, de tudo, de espera, em verão lá na Espanha, tudo para. Eu já trabalhei numa empresa francesa também, que assim, esquece. Verão, tipo assim, as pessoas só vão te responder 2 meses depois. Então eu já tô acostumada, 4 anos morando lá, o ritmo é outro, entendeu? E aí eu já tava acostumada com isso e falei, ah, tá. E juntou com essa confusão de mala, de viagem, de gente lá em casa, de visita, de tudo, que eu falei, ah, vai chegar, vai chegar, vai chegar, nem fiquei noiada. Mas já a partir do dia 20 de tanto de outubro, eu falei, gente, ferrou, porque tem 10 dias. Eu e minha sogra, a gente foi pessoalmente lá no registro civil, acho que era no dia 24 de outubro, a gente foi no registro civil, que inclusive foi um dos lugares que eu já tinha ido, em uma das partes para fazer o casamento lá na Espanha, que é super burocrático e, tipo, desde a cita até de fato você casar é coisa de tipo 1 ano. Casar em Madrid é mais demorado porque tem uma fila maior e tal, mas tem outros interiores, mas como eu morava em Madrid, enfim, aí é assunto para outro vídeo. Eu fui com a minha sogra, chegando lá no registro civil, achei, tipo assim, não tinha cita, não tinha horário, não tinha nada. Só cheguei pra perguntar, ei, galera, cadê minha partida de nascimento? Que é a minha certidão de nascimento da Espanha. Chego lá, cheguei com a mão abanando, né? Mas cheguei lá, um monte de gente com o mesmo caso, e aí a pessoa falou, ah, pega aí, escreve, me deu um papel, uma caneta, escreve aí que você não recebeu a sua partida de nascimento, escreve aí seu e-mail e tal. Então, assim, sabe aquela brasileira que tá acostumada com o jeitinho brasileiro, que eu falei, gente, que dia que isso vai funcionar. Tô aqui no órgão público escrevendo um negócio à mão. No dia seguinte estava no meu e-mail. E eu ia embora na terça que vem. Aí eu fui na sexta-feira, mandei um e-mail pra Espanha Mas falando, saiu, chegou a partida de nascimento, o que eu faço agora? E eles foram super rápidos e já marcaram meu agendamento pra tirar o meu DNI, que é esse documento aqui, que é como se fosse o RG, o CPF, não sei qual que seria o caso, mas o passaporte, que é esse aqui. Só que eles falaram, hoje em dia não dá pra marcar muito mais junto e tal, e tenta tirar o seu passaporte lá. O DNI é certo que você vai tirar, mas o passaporte conversa lá e tal, vamos ver isso. Mandei na sexta-feira, eles me responderam na sexta-feira e agendaram pra segunda-feira e eu ia viajar na terça-feira. E aí eu tava, tipo, já esperei. Tô 4 anos aqui, já esperei tanto. Tudo é a cita pra marcar a cita. Aí na cita você marca a cita pra outra coisa. Tudo é cita lá. Falei, gente, tô tranquila, assim, qual a chance disso dar certo em um dia que eu tô indo embora, menor chance. Mas não falei pra ninguém, nem fiquei jogando essa energia. Eu falei, seja o que Deus quiser. Se desse errado, assim, de voltar pro Brasil com esses documentos, eu ia fazer tudo pelo consulado da Espanha no Brasil, mas eu acho que ia ser um pouco mais caótico, burocrático, porque eu sei que tudo vai pra Espanha, depois volta pro Brasil, porque minha sogra já fez isso. E enfim, é um pouco mais burocrático, um pouco mais demorado. E aí, eis que cheguei lá na segunda-feira, consegui fazer tudo. Super organizado, pedi e tal. Teve um probleminha com o meu sobrenome, porque lá na Espanha é bem comum os sobrenomes, os apelidos, né, são o contrário. Então, sei lá se no Brasil ou no mundo, mas geralmente vem da mãe primeiro, depois do pai. Da Espanha eles trocam, e aí faz um caos. Mas enfim, deu tudo certo. Voltei, isso peguei na segunda-feira. Eu não acreditei que eu peguei na segunda-feira. E aí eu já na terça-feira tinha meu voo, já voltei pro Brasil, e assim, surreal essa sensação de, tipo, eu venci. Porque realmente é muito burocrático, é muito demorado. E mesmo contando esses detalhes pra vocês, eu não quero desincentivar vocês de fazerem esse processo, porque realmente a vida é feita de oportunidades e várias vezes as oportunidades passam e a gente não tá preparado pra elas. Então, assim, tudo que a gente puder fazer pra gente ficar pronto realmente, estar preparado pro que for, é muito legal. Então, assim, eu já tive trabalho nos Estados Unidos pra fazer presença em evento que chegou em menos de uma semana. E se eu não tivesse com meu visto em dia, agora o visto americano é muito mais fácil de tirar quando você é europeia. Mas eu não era, ainda era brasileira. E era eu e o meu marido também. E ele era espanhol. Então ele já falou: chegou o job aqui pra gente e tal. Falei, você tem visto? Aí ele, não, eu entro na internet, eu tiro em sei lá quantos minutos. Aí eu olhando meu passaporte tremendo assim, meu visto tá em dia. Então, assim, gente, eu apavoro todo mundo, tipo, não deixa nada fora da data de vencimento, assim, porque a gente nunca sabe o que essa vida pode nos esperar. E quando é viagem, a gente não pode perder, né? Bom,
Depois de tudo, realmente, contratem sempre bons profissionais. Vou deixar todos os contatos da Espanha Mais no Instagram. O contato com eles é super fácil, eles são super rápidos, eles são super profissionais. Eu não estaria indicando pra vocês se a minha experiência com eles não tivesse sido muito boa mesmo, tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido informativo. Se tiverem algumas dúvidas, podem deixar aqui, que depois eu faço algum conteúdo, uns stories, alguma coisa respondendo. Não sei, por isso que sigam nas outras redes sociais. E é isso. Beijo. Tchau.